Olá, o trabalho de hoje é um acabamento em malha aberta, desde o início até a costura dele na peça. Aqui eu vou usar a frontura para fazer esse acabamento em malha aberta. Malha aberta é um tipo de malha que ela não tem nem avesso nem direito e não tem nenhuma tecla na máquina acionada e nem na frontura. Ela é uma malha que é muito usada principalmente para acabamento de blusas abertas, decote em V e decote redondo. Aqui eu coloquei 9 agulhas para trabalho, chamei todas elas para cima. Na regulagem 0, faço uma carreira. Como o trabalho é muito pequeno, eu vou usar o gancho, porque usando o pente ele fica balançando com poucas agulhas. Então uso o gancho de um lado e entro com o gancho do outro lado também. E um peso pequeno. Primeiro parte, PR, faço 2 carreiras, ainda na regulagem 0, desligo e vou para a regulagem 2. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de lã industrial 228. Em lãs mais grossas, a regulagem precisa ser testada na máquina para ver o desenvolvimento dela. Mas sempre uma regulagem que seja flexível, mas não molenga, não muito folgada, porque senão o acabamento fica balançando. É uma malha pesada para a máquina, então precisa ser levado o carro devagar. Fiz 4 carreiras até agora. Na frontura, eu vou erguer mais uma agulha do lado do carro. Na máquina ficam 9 agulhas trabalhando. Vou para a esquerda, chamo mais uma agulha e mais uma agulha. Assim, na frontura eu fico com 12 e na máquina eu fico com 9. E agora é só tecer lentamente, fazendo o trabalho. Essa é uma tira comprida se for em decote V, que ela vai desde a primeira frente, atravessa a parte das costas e volta para frente. Então faz uma tira bem comprida. Antes de completar a costura, antes de costurar na peça, não quebra o fio, que daí você consegue até voltar pontos para a máquina e tecer mais caso precise, sem que apareça um nó ali. Esse acabamento também aceita casa de botão. Existem 3 formas de casa de botão que eu consigo fazer aqui. Levando um ponto para um lado, um ponto da máquina e um ponto da frontura. Assim eu faço uma casa pequena. E ao passar o carro, ele já forma o ponto que ficou a agulha vaga ali. Outra casa de botão é levando um ponto de um lado, um ponto do outro. Ficaram 2 agulhas vagas na máquina e as correspondentes na frontura. Chamo a agulha vaga para cima para o carro pegar e formar o ponto. Pegou a laçada na agulha. Só que nessa carreira você precisa refazer esse ponto da frontura. Essa é uma casa um pouco maior do que a primeira. Também existe a possibilidade de fazer a casa de botão na vertical. Para isso, eu tenho 9 agulhas aqui, vou diminuir uma bem no meio,
deixar uma vaga lá embaixo. Vou trabalhar com 4 em suspenso na máquina. E na frontura, com 6 em suspenso, bem na metade. Para trabalhar em suspenso, o carro da máquina precisa vir para o H. E na frontura, também no H. Somente essas agulhas aqui que vão trabalhar agora. Fiz 6 carreiras, poderiam ser 8 também, ou 10. Muitas carreiras a mais não fica bom, então, de acordo com o tamanho do botão, é que você faz a casa. Se não conseguir fazer na vertical com mais de 8 carreiras, é melhor casear depois. Agora, vou para a esquerda com o carro, baixando essas agulhas para que elas trabalhem. E ergo essas que estavam trabalhando antes. 6 na frontura, 4 na máquina. Carreiras, abro um degrau da frontura só para encontrar uma laçada que formou aqui. E coloco para a agulha da máquina. Fecho novamente, mais 2 carreiras. Abro um degrau de novo. Acho a laçada que formou aqui na carreira e coloco para a máquina. Fecho a frontura. Mais 2 carreiras. Acho a laçada e fecho a máquina. Tiro o carro do suspenso, tiro o carro da frontura também para o suspenso e trago para cima a agulha que ficou vaga lá embaixo, que dividia a casa de botão. Posso trazer tudo para cima para a máquina trabalhar. E agora conto carreiras daqui até a próxima casa de botão. E assim o trabalho segue a tira comprida. Esse fio depois é arrematado. E assim nós temos uma casa de 1 ponto, uma casa com 2 pontos, é uma casa tamanho médio, para botão tamanho médio. E aqui a casa na vertical, para um tamanho de botão um pouco maior. Eu fiz 6 carreiras, poderiam ser 8 até 10. Poderia ser uma casa um pouquinho mais comprida também, mas não demais. E esse é o acabamento que nós temos em malha aberta. Ela é malha aberta porque ela faz esse formato aqui. Ela é tipo uma sanfoninha, só que ela serve para acabamento porque ela é firme. Não tem avesso nem direito. Porém, nós fizemos 2 agulhas na frontura que ajudam a formar o acabamento na lateral. Então, você escolhe qual lado você quer colocar para a máquina. Qual lado que você quer costurar que fique para o direito. Eu gostei dos 2 lados, o acabamento ficou perfeito nos 2 lados e eu vou usar agora para costura. Para costurar essa peça com o acabamento na máquina, volto o direito da frente para mim. O avesso fica para a máquina e venho com o acabamento que foi feito. Lembra aquelas 2 agulhas que foram deixadas a mais na frontura? Elas formam uma borda aqui. Essa borda eu vou colocar, ajuda a colocar os pontos na máquina. Escolho o lado que eu quero do acabamento, eu prefiro que esse aqui fique para o direito. Então, venho na pontinha. Lembrando que eu coloquei aqui a frente sem esticar demais, nem deixando muito encolhido. Coloco, distribuo os pontos, as laçadas. E agora venho com o acabamento bem na ponta.
Aquela sobra de agulhas aqui ajuda a colocar o acabamento e ele fica perfeito, mas eu tenho que seguir uma linha reta. Eu não posso pegar um aqui, outro aqui em cima, eu tenho que seguir a linha reta. Então, coloco o acabamento também sem esticar demais, sem deixar ele muito encolhido. Se eu tivesse a parte das costas aqui também, era só ir continuando. Tinha os pontos das costas com o direito virado para mim e ia continuando pondo o acabamento aqui na sequência, terminando na outra parte da frente. Normalmente, uma blusa para adulto não cabe duas frentes e as costas. Então, eu começo bem na pontinha, bem na última agulha que eu tenho aqui, vou começando com essa parte, coloco as costas e depois, tirando essa parte, já terminando essa parte, recoloco a outra frente, que ela caiba na máquina, e continuo a tirinha sendo colocado ali na máquina, o acabamento para ele terminar esse acabamento aqui, para ele terminar lá na ponta da outra frente. Como a minha aqui é somente uma amostra, vou fazer somente essa parte. Chamo as agulhas para cima. Aumento a regulagem para 10. Teço uma carreira. Essa regulagem alta vai dar uma folga no ponto. Agora venho com o remalhador ou com o transportador também, fazendo um remalhado nesse ponto que formou aqui. Ele está bem comprido, então não vai repuxar. E é só remalhar, passando um ponto dentro do outro. Depois que eu completei a costura toda da peça e o acabamento, eu venho no finalzinho dela para terminar. Então, suponhamos que tenha sobrado bastante. Desmancho até a carreira que eu preciso para ficar parelho com a barra da frente e vou arrematar. Aqui eu vou fazer em cor diferente só para notar, mas é evidente que tem que ser feito na mesma cor do acabamento.
Venho com a agulha, de preferência sem ponta, e vou fazer um ponto invisível, da mesma forma que a gente faz o ponto invisível para a costura da meia. Venho num ponto, volto no que saiu. Venho no próximo ponto e volto naquele. Eu faço dessa forma. Pode ser que existam outras maneiras de fazer o acabamento embaixo, mas eu prefiro essa, que ele fique flexível e não apareça. É evidente que não vai ficar idêntico ao início. Ele não fica idêntico ao início, mas é uma forma de acabar que ele fique perfeito também. Venho num ponto e no outro. Essa é a maneira que eu faço. Assim ele cede. Na mesma cor, não vai aparecer assim. Só para notar em que ponto eu vou colocando a agulha. Assim eu tenho o ponto terminado, fechado, e o acabamento conclui na outra frente. As casas de botão ficaram perfeitas, não precisa casear novamente. E a borda desse acabamento também, com aquelas agulhas dadas a mais na frontura, ele fica arredondadinho. Num lado é imperceptível, no outro lado se nota um leve relevo aqui. Também poderia ser usado nesse lado de cá. A costura que foi feita em máquina remalhando. Mas, se não quer fazer dessa forma, também pode ser alfinetado na peça e ir apanhando carreiras aqui e carreiras na blusa. Carreiras no acabamento e carreiras na blusa. Assim, a costura é feita com agulha de costura normal. E esse é o acabamento costurado na máquina com o remalhador. Sempre acompanhando uma agulha, tanto da blusa quanto do acabamento, ele fica retinho, ele fica imperceptível. Um acabamento muito bom. O detalhe aqui é, eu coloquei 9 pontos na máquina, 12 pontos na frontura. Então, ele deu uma largura para acabamento, para a blusa mais adulto, de um casaco ou de um casacão. Ele deu exatamente 2,5 cm. Poderia ser menos agulha, 8, por exemplo, na máquina, 11 na frontura, ou 7 na máquina, 10 na frontura. Sempre a frontura ganha mais pontos para dar aquele arredondadinho aqui na borda. E ajuda esse arredondadinho a ficar perfeito o acabamento e também a costura dele aqui. Seja ela manual ou seja ela colocada assim na máquina. Nossa ideia então para hoje, um acabamento em malha aberta costurado na máquina. Bom trabalho!